Agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia, aqui do meu lado o professor Luiz Kerli. Nós somos responsáveis pela disciplina Princípios de Economia, que está sendo lecionada no primeiro semestre de 2021. Mais um semestre pandêmico, o terceiro semestre pandêmico nosso aqui. Mas com muita luta e com muita paciência, com muita tranquilidade, a gente vai avançando. Pessoal, nós temos discutido aplicações, extensões, análises, tudo com base no diagrama de demanda e oferta. Então, a essa altura do campeonato, está todo mundo bem ciente de como que essa criaturinha é poderosa, né? Como que ela serve para um conjunto muito grande de situações. Então, alguns dias atrás eu gravei um vídeo para vocês falando, por exemplo, como que vocês estão vendo aí na tela, como que um salário mínimo, se for fixado de uma maneira muito arbitrária, muito acima, ele pode ser gerador de desemprego, né? A empresa pode falar assim, poxa, mas agora está muito mais caro para contratar pessoas, eu vou botar uma máquina aqui e ficar com menos pessoas, porque, enfim, além do custo do salário, tem aqueles custos todos de impostos, de contribuições sociais e tudo mais. Então, vocês estão vendo aí um exemplo de que quando o governo acha que um preço livremente operando no mercado, né, as forças de mercado estão levando aquele preço para um patamar baixo demais, ele pode decidir arbitrariamente falar assim, não, não vou deixar o mercado funcionar. Ele está levando para um preço muito baixo que eu considero, sei lá, indigno das pessoas, então eu vou interferir, vou intervir e fixar um preço mais alto. Então esse é o caso de preço mínimo. Observe que o preço mínimo, para que ele seja eficaz, ele tem que ser acima. Se o governo viesse para cá e metesse um preço mínimo aqui embaixo, ó, fala, proibido contratar qualquer pessoa por menos de R$ 150. Ninguém estava contratando mesmo. O mercado operando livremente estava indo para R$ 300. Isso é claro que esse exemplo é de 2 décadas atrás, né, gente? Hoje a gente sabe que o salário mínimo está em torno de 1.080, mas naquela época era R$ 450. Tá, então, para uma política como essa ser eficaz, ela precisa ir lá para um patamar muito acima do que aquele mercado está pagando. E conforme ela faz isso, ela pode ser geradora de desemprego. Então, muita gente questiona uma política de salário mínimo agressiva, e com certa razão, falando assim: olha, você está querendo ajudar o trabalhador, só que se você fixar um salário mínimo alto demais, de uma maneira muito rápida, subir rápido demais, o que você pode fazer é gerar desemprego. A empresa desiste de contratar. Você tem muito mais pessoas procurando emprego do que oferta de trabalho lá. Tá, em seguida a gente também falou de um outro tipo de intervenção, mas esse daí, gente, é igual o ditado americano. O ditado americano diz assim: Death and taxes. A morte e os impostos. Ninguém escapa. Então, a gente foi falando, bom, a existência do Estado, né, a existência de governos, ele requer alguma forma de financiamento e a solução mundial encontrada é a cobrança de impostos. Então, a gente estava falando sobre como os impostos incidem sobre o consumo, e aí cai no nosso diagrama de demanda e oferta. Um pouco dos exemplos que a gente falou lá vão muito numa linha que eu queria só resgatar aqui e enfatizar uma vez mais para vocês. Gente, se você tiver numa situação ideal, inicial aqui, em que você tem D0 e O0, né? A demanda inicial e a oferta inicial, se você criar um imposto a partir dessa situação, lembrem-se sempre que a criação do imposto faz com que o preço bifurque. O preço que agora é pago pelo consumidor não fica mais no bolso do vendedor. Uma parte vai para o governo. E a gente costuma pensar que quem vai pagar o imposto é quem recolhe o imposto. E aí, nesse nosso vídeo lá, eu tentei ser bastante enfático lá para dizer assim, não é bem assim. Então imagina que você chega lá no verão pernambucano, temperatura de 40 graus, não está nem ventando, e aí passa o cara vendendo sorvete. Aí o cara fala assim, ó, o preço é R$ 5. Você fala, danado de sorvete caro é esse? Mas você fala, bom,
nesse momento, o vendedor pode até falar assim, ah, foi o governo que inventou o imposto aí, eu tive que jogar no preço. Você fala assim, meu amigo, qual que é meu poder de barganha com esse cara? Eu estou no meio do verão, ele sabe que eu daria um braço por esse sorvete. Então ele paga o preço que for, ele fica menos sensível a preço. Ah, é mesmo, menos sensível é o negócio da curva da demanda. A demanda fica inelástica. Exatamente. Então a gente foi lá e pegou um diagrama e desenhou com a curva bem em pezinha. Ó. Perdão, cadê? Com a curva bem em pé. Resultado. Naquele caso lá, o imposto, né, que era um imposto mais simples do que esses que a gente vê aí na vida real, era um imposto por valor fixo, 50 centavos por cada sorvete vendido. Se fosse esse o caso, olha lá, dos 50 centavos, o consumidor acabou pagando R$ 3,40, né, o preço bifurcou, né, saiu desse ponto aqui inicial, o consumidor foi lá para cima, o vendedor foi lá para baixo. Então o preço saiu de 3 foi para R$ 3,40. Dos 50 centavos de impostos, o consumidor pagou 40. 80% do imposto ficou no bolso do consumidor. Mas o vendedor também se lascou, porque antes ele recebia R$ 3 por cada sorvete que vendia, passou a receber só R$ 2,90. Então ele perdeu. Perdeu 10 centavos, né? Perdeu menos, mas perdeu também. E aí a gente desenhou o último caso, que era o caso contrário. Então pensa no meio do inverno pernambucano. Como nós estamos agora, né? Hoje em dia, uma sorveteria não consegue muito empurrar o preço que quiser em cima da gente. As pessoas não estão tão sedentas, né? Tão desesperadas por um refresco, por um sorvete. Então, nesse caso aí, o que aconteceu? A curva está mais deitadinha. Quando houve a bifurcação, o preço que foi para o consumidor passou de 3 para 3,10. O preço recebido pelo produtor caiu de 3 para 2,60. Então, inverteu o caso. Agora, o vendedor teve que pagar 40 dos 50 centavos, enquanto o comprador só aceitava pagar 10 centavos a mais depois da criação do imposto, tá? Então esse vídeo está lá gravado. Eu não sei se alguém gostaria de abrir o microfone ou usar o chat, pedir para eu voltar sobre algum desses pontos. Mas como eu dizia antes, se alguém tiver dúvida, principalmente na hora de resolver a lista de exercícios, cuja data de entrega é o domingo, no final da tarde. Mas se pintar alguma dúvida mais tarde, não hesitem em usar o grupo do WhatsApp, tá? Pode colocar mensagem lá, pode gravar áudio, pode dar um print da tela mostrando qual que é a questão que está te apurrinhando, mas não fiquem parados, travados numa questão que não está conseguindo resolver, não. Se não estiver conseguindo resolver, procure apoio, tá certo? Muito bem, então não estou ouvindo nada. Confirmem aí, por favor, que nós já estamos na nova tela. Tá dando para ver aí, Kerly? A nova tela? Tá, né? Tá dizendo aí, excedente do consumidor e do produtor. Nós vamos falar agora de economia do bem-estar. É isso que vocês estão lendo aí na tela, não é isso? Sim. Tá, obrigado, pessoal. Lembrem-se que às vezes eu tenho que dar uma paradinha, fazer uma pergunta. Eu sei que vocês às vezes não querem abrir o microfone porque, enfim, porque o quarto está desarmado ou porque está um barulheira na sua casa e tal. Mas quando for assim também pode usar o joinha, vocês têm esse símbolo aí. Manifestem-se, por favor, tá? E pelo chat também, se precisar que a gente pare e volte para alguma questão, a gente vai fazer. Tá. Então, gente, mais uma vez a gente vai usar o diagrama de demanda e oferta, mas agora nós vamos falar de uma questão ainda mais interessante. Nós vamos falar sobre medidas de bem-estar. E antes da gente ficar olhando para diagrama, gráfico, pula a curva de demanda para um lado, salta a oferta para o outro e tal, antes da gente olhar para a questão gráfica, fazer análise e tentar. Vamos tentar entender do que a gente está falando aqui, tá? Eu vou contar uma historinha para vocês, que é uma historinha real, mas que todo mundo vai, de alguma forma, ter uma noção mais clara do que a gente entende na economia do tal do bem-estar, tá? Tá, então vamos lá. Eu e o Kern, nós trabalhamos aqui na Rural de Pernambuco. Já tem 15 anos que o Kerle entrou, acho que mais de 15, né, Kerle?
Por aí. Eu tenho 14, você deve ter uns 16, 17. Seu microfone está fechado, mas tudo bem. Eu estou deduzindo que é uns 16 ou 17. Tá. Eu estou a 15. Mas o que acontece? De um tempo para cá, a gente teve vários outros professores entrando e alguns deles fizeram um concurso especificamente para trabalhar em Serra Talhada. Agora, muita gente que faz o concurso para trabalhar em Serra Talhada nunca foi a Serra Talhada. Nem sabe o que é, onde que é, como que... Sabe, tem uma noção que é lá no sertão e tudo mais, mas não faz muita ideia do que é morar, viver no sertão. E aí, o cara vem às vezes do sul, vem lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Teve um professor que veio de Santa Catarina. Aí faz concurso para entrar na Rural de Pernambuco, mas para o campus de Serra Talhada. Quando o sujeito desce do ônibus, né, que muitas vezes não consegue ir de avião, o aeroporto lá de Serra Talhada ainda é um projeto, mas quando o sujeito desce do ônibus, que ele bota o pé em Serra Talhada, o objetivo do cara passa a ser sair dali. Como assim? Pô, o cara acabou de passar em concurso público, tem estabilidade, tem um salário bom pro resto da vida, como que ele vai achar ruim? É porque quando ele roda pela cidade de Serra Talhada, ele fala assim, vem cá, onde é que tem um bom restaurante aqui? Aí alguém fala assim, tem o de fulano e tem o de ciclano. Como assim? Tem dois restaurantes? Não, os dois são os bons. Né? Agora tem outros restaurantes aí, esses são esses dois. Aí o cara, tá bom. Ele falou assim, vem cá, e a academia? A academia tem só a da filha da fulana. Aí ele vai lá ver a academia, não gosta muito, vê uma coisa meio... Tá, aí vem cá, e o que mais que tem para fazer aqui? Uma vez por ano tem uma festa. Tem uma festa aqui, que é um negócio de uma vaquejada. Então, tá. Quando o cara sai, ou de Recife, ou de Santa Catarina, ou de Manaus, que seja, e ele vai parar lá no sertão, ele se depara que na cidade não tem muitos mercados. Tem várias coisas que ele vai sentir falta. Ele não vai encontrar um bom fisioterapeuta, talvez. Médicos para algumas especialidades não tem jeito, a pessoa tem que pegar o carro, pegar o ônibus e ir para uma outra cidade para ter. Lazer, as opções de lazer às vezes são muito restritas. Então o cara observa que quando ele chegou nessa cidade, ele não tem ali uma grande parte dos mercados que estão disponíveis em qualquer capital do Brasil. Então ele se vê tolhido, ele se vê restrito. Ele fala assim, poxa, aqui a minha vida é limitada. Não tem muita coisa para eu fazer, não tem muito... Eu posso até ganhar um bom salário, mas eu vou gastar com o quê? Eu vou gastar com a viagem que eu vou fazer toda vez que eu puder sair daqui. Então, a gente observa o que acontece. É que quando a gente mora numa cidade igual Recife, que tem um grande conjunto de opções, a gente às vezes nem se dá conta de quanto que essas opções são importantes. Então, quantos shoppings que tem em Recife? Não sei, a última vez que eu contei era uns 8 ou 9 grandes shoppings. Ainda tem aquelas galerias, ainda tem... então tem muito. Cinema. Cinema tem vários, tem bons cinemas, tem cinema da Plaza, tem o cinema do Shopping Recife, tem o cinema... E restaurante? Não, peraí, meu amigo, restaurante de Recife é uma capital gastronômica, reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Tem opções demais, de vários tipos de comida. Então a gente não se dá conta de que mesmo que a gente não use, é bom estar lá. É bom que a gente tenha. Aquilo é um nível de bem-estar. Tá, então é esse conceito que nós vamos explorar aqui hoje. É o conceito de bem-estar econômico. O sentido de que a gente, ao ter à nossa disposição um grande conjunto de mercados, a gente tem acesso a uma qualidade de vida muito superior. E quando a gente se vê privado, né, tolhido, impedido de acessar esses mercados, a nossa sensação é que a nossa vida piorou muito. Tá? Então, eu sei que existe aí o conceito de bem-estar no sentido social, bem-estar no sentido psicológico, existe até a ideia do bem-estar lá da Europa, do século passado, né, depois da guerra, quando reconstruíram a Europa, vários países começaram a falar assim, não, nós precisamos desenvolver um estado do bem-estar.
né? Um governo que vai gerar bem-estar geral para a população. Isso significava muitas vezes políticas de habitação, mas também de saúde, de educação gratuita, saúde gratuita, de vários serviços que eram providos para o Estado, e alguns deles faziam parte de uma espécie de uma rede de proteção. Ó, se você perder seu emprego, vem aqui numa agência pública, preenche um papel, você vai ter 6 meses, 8 meses, 12 meses de um salário mínimo aqui que a gente vai bancar a sua vida, para você não morrer de fome, para você ter tranquilidade até encontrar o próximo emprego. Tá, então, esse bem-estar social, esse bem-estar político, institucional lá da Europa, não é bem o que a gente está discutindo aqui, tá, gente? O bem-estar que a gente está falando aqui é o bem-estar decorrente de um enorme benefício que a gente tem quando a gente acessa múltiplos mercados. Tem uma outra maneira que a gente tem para entender esse conceito de bem-estar econômico, que é muito bom, que é quando a gente está diante de um monopolista. Quando a gente está diante de um monopolista, alguém que seja o único vendedor, o único a oferecer tal serviço, esse cara geralmente sabe que está todo mundo na mão dele. Então ele mete um preço lá em cima. Quando ele mete um preço lá em cima, acaba que você só vai pagar se você realmente quiser muito aquela história. Agora vamos parar e vamos ser bem sinceros aqui, tá, gente? Eu vou ser franco e vocês vão me dizer também com franqueza. Tem alguns produtos que a gente compra, que a gente paga um valor e que se a gente fosse ser bem franco, bem honesto mesmo, a gente falaria assim: ah, nem que esse negócio custasse o dobro eu ia comprar. Tem algumas coisas que a gente gosta tanto que a gente vai lá e fala quanto custa. Por exemplo, um computador. Um computador bom, ele para mim ele é ferramenta de trabalho, ele é ferramenta de lazer, ele é informação, ele é a maneira como eu ajudo minhas filhas na escola. Um computador faz uma grande diferença na minha vida. Ter um bom computador, ter um computador ruim, todo mundo sabe o quanto que aquilo ali afeta nosso dia a dia. Então, pronto, a última vez que eu comprei um computador foi um computador caro, paguei em 2.000 vezes lá, mas eu fui lá e paguei R$ 2.500 no computador. Minha mulher ficou louca e falou assim: você tá louco? Eu falei: não, isso aqui é investimento, isso aqui não é gasto. Fiz a brincadeira com ela, igual alguns governos falam. Tá, então, se esse produto custasse, se só tivesse para vender a R$ 4.000, honestamente, tá, gente? Vou confessar para vocês. Eu ia dar um jeito, ia lá e comprava. Por quê? Porque para mim ele vale mais do que o que eu pago. O valor que eu tenho, quando eu chego na loja, fala R$ 2.500, eu vou lá, pago R$ 2.500, eu saio feliz. Falo, poxa, mesmo tendo pago isso tudo, eu não saí no 0 a 0. Eu não paguei o quanto que ele vale para mim. Ele vale mais para mim. Agora eu quero que vocês abram o microfone aí, ou então use o chat e me diga aí, qual o produto que você compra e quando você sai da loja, você ainda pensa assim, ó, no cantinho da sua cabeça, você pensa assim: eita, me dei bem. Esse aqui eu pagava até. O do Kelly eu acho que é comida, né O meu não? é livro e comida. Hum, Livro, tipo, capa dura, eu me acabo. Eita, livro dá um prazer, né? Quando tem até aquele cheirinho de livro novo, você abre pela primeira vez. Tem gente que fica com medo de amassar o livro, nem abre ele direito, fica lendo ele assim, ó, meio eu. fechado. Eu faço mesmo assim. É, Tamires, Tamires, eu tenho uma neta que agora completou 15 anos, eu contei a Luísa essa história. E aí eu disse para ela, então, agora eu vou lhe dar de presente 15 livros do seu aniversário. Ela falou, verdade, vovô? Eu falei, sim, 15 livros. Você escolhe 14, eu escolho, porque primeiro que eu não ia escolher o livro dela, mas pelo menos um eu tinha que ser do que eu também e tal. E ela ficou encantada com. Aí ela foi na Amazon, pediu os livros tudinho, eu pedi um e tal. E no dia do aniversário dela, claro que botei no meu endereço a entrega, e no dia do aniversário dela levei a caixa e tal.
e ela abandonou todos os... Foi, não tinha muita gente, esse negócio de pandemia, mas tinha bastante pessoas. Mas ela, de todos os presentes, seguramente, ela simplesmente botava os livros no braço e pulava, pá, 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 com os livros na mão. E ela já, pelas primeiras vezes, usando um sapato já com um certo salto, assim, um salto batendo, pá, 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 com alegria extraordinária. Então, o livro, acho que para muita gente é uma fonte de prazer enorme. E se Agora, eu quiser me interessante, apadrinhar, viu? Eu aceito. pois é. o, o, o curioso é que você gosta de livro de capa dura, e eu não sei porquê, eu não sou muito fã de livro de capa dura. Sempre que eu tenho a opção de comprar um livro de capa mole, eu prefiro a um livro de capa dura. Às vezes eu vejo na Amazon, às vezes o capa dura, às vezes até um pouco mais barato, a versão tal. Não é que eu goste assim, que eu esteja disposto a pagar muito mais, mas eu tenho predileção por livros de capa mole em relação a livros de capa dura, a mesma versão. Até porque eu não me incomodo que os livros se estraguem, nem que se amassem, nem tal. Isso não me faz nenhuma diferença. Eu risco os livros e tal. É claro, e gosto do cheiro, gosto de pegar, mas eu não tenho esse cuidado assim muito grande com o livro. Não. Eu tinha muitos amigos que não me permitiam pegar nos livros dele, porque dizia que eu não tratava como merecia os livros e tal. Eu digo, eles merecem ser lidos. É isso que eles merecem. Pois é, Tamir, eu nunca sabia que alguém gostava tanto assim de livro de capa dura, mas cada um, né? Deixa eu ver, Beleza. Rayane, Guilherme, Luciene. Me diga aí, gente, cadê o chat? Deixa eu ver. O que escreveram aqui no chat? Lanche de fast food. Ah, lanche de fast food também é um sucesso aqui em casa, viu? As minhas filhas, minha esposa, quando elas podem parar naquele McDonald's lá, elas saem dali numa felicidade que eu nem te conto. O meu é Aí livre de não, comida aí também. também, aí não, aí é zero, aí é zero. Aliás, eu já lhe disse porque chama fast food, né, Luiz? Ah, Tem que comer fast, senão você se fude. e o Para mim, Guilherme? O Guilherme é que é fast impossível. food? É? O Guilherme? Eu gosto de livro e comida também. É. Então, quando eu consigo juntar os dois, que sei lá, tô com um dinheirinho a mais, consigo fazer os dois, nossa, eu vou para o paraíso. Aí eu compro um Ah, tá livro bom, tá e bom. vou comer alguma coisa para fazer o estado de nirvana, assim. Nilma. Mas não tem que ser fast food, né, Guilherme? Tá bom, né? Pode ser comida, qualquer comida, assim, qualquer lanche, Que assim. você gosta, tá bom. É, Pois é, aqui em casa, a minha esposa teve uma vez que o pessoal tinha acabado de mudar para a cidade que a gente morava, aí começava a perguntar para ela assim, Rita, e um restaurante bom de tal, você já ouviu falar de tal restaurante? Ah, aquele é ótimo. Aí, e o outro restaurante assim assado? Ela, não, aquele é espetacular, aquele é ótimo. E aí, lá pro terceiro ou quarta vez eu falei assim, mas peraí, só tem restaurante bom aqui? Aí alguém falou assim, não, você tá perguntando pra Rita. Não adianta não. Pra Rita, ela gosta tanto de comer que a comida que for, ela acha lindo, acha ótimo. Só dela não ter que lavar os pratos depois, ela já tá dando pulo de alegria. E olha que eu divido, viu? A pia não fica só com ela, não. A gente racha aqui em casa. Mas então cada um tem essas predileções. Tem mercados que conseguem trazer os produtos a preços que para nós são considerados uma grande vantagem. Tá, então aqui também, gente, por trás dessa ideia toda, tá o conceito de eficiência. Porque, como eu disse anteriormente, se num mercado há concorrência, né, 4, 5 empresas tentando disputar quem que vai conseguir vender para você e tal, elas vão se desdobrar para melhorar a qualidade, elas vão tentar oferecer no preço mais baixo possível, tudo para ganhar a sua decisão de compra. E com isso a gente acaba tendo acesso a esses bens a um preço mais baixo possível. Então tem por trás a ideia de eficiência. Vamos lembrar aqui o que é eficiência, tá? Essa é a base da economia. Eficiência é aquela ideia de gastar o mínimo possível para ter o máximo de satisfação, a melhor satisfação possível, né? Então a eficiência também está nessa ideia de
de bem-estar econômico. Então, por que que às vezes lá em Serra Talhada o cara tem também essa sensação de privação, de que está vivendo a vida muito restrita? Porque quando ele vai comprar alguma coisa que ele gosta, é caro. Né? Lá é caro, lá não tem mercado, lá não tem concorrência, não tem muitas empresas disputando, não tem escala, né, para produzir em grandes quantidades e fazer com que o preço, né, o custo médio fique baixo. Tá, então essa é a ideia que a gente vai explorar aqui, tá? Mas de toda forma, já que a gente já tem o conceito na cabeça, agora vamos dar uma olhadinha aqui nas definições, tá? O que é a economia do bem-estar? É o ramo da economia que estuda a eficiência dos mercados e os fatores que reduzem essa eficiência e afetam a alocação de ganhos, benefícios, satisfação ou lucro entre produtores e vendedores. Tá? Então nós vamos preocupar aqui com a ideia de que esse bem-estar pode ser redistribuído. Você pode chegar a uma situação que antes você tinha um mercado com muito consumidor feliz e de repente alguma coisa muda, agora você tem um resultado com uma empresa muito feliz e muitos consumidores se lascando. Tá? Então nós vamos pensar nessa ideia também na redistribuição desse bem-estar. Tá? O conceito central mais importante que a gente precisa logo de cara entender é o tal do excedente do consumidor. Isso vai bem na linha daquilo que a gente estava falando agora, da Tamires lá comprando o livro dela, o Kerli também comprando o livro dele, tá? Então vamos lá, o excedente do consumidor. A medida de bem-estar de um consumidor bem informado, ou seja, o cara sabe tudo que tem disponível, quais são os melhores produtos na praça, o preço que eles estão sendo negociados e tudo mais. Então, medida do bem-estar de um consumidor bem informado, os bens de que ele necessita são negociados num mercado onde as pessoas pagam o mesmo valor, né? A ideia é que ele tem uma satisfação, porque está todo mundo ali pagando o mesmo valor, independente do quanto que gosta de uma coisa. E esse valor sendo geralmente inferior ao que estaria disposto a pagar. Então, quanto que me traz satisfação por ser bem informado, comprar um produto que está no mercado, ou seja, que eu posso chegar ali anonimamente e comprar, sem que o vendedor olhe e fale assim, eita, aquele é o Luiz, ele é louco com o computador, tira todas as plaquinhas aí de promoção, porque ele paga o que a gente cobrar. Tá? Ele não tem essa pessoalidade. Você está no mercado, você chega ali anonimamente. O valor é para todo mundo que chegar, não tem discriminação. E esse valor sendo inferior ao de que uma pessoa possa pagar. Tá, então a gente vai registrar isso mais uma vez no nosso diagrama de demanda e oferta. Eu vou abrir aqui um espacinho aqui em cima para desenhar de novo aquela curvinha nossa, que vocês já estão acostumados, né? A gente tem o diagrama, sempre coloca quantidades aqui no eixo horizontal, sempre coloca preço aqui no eixo vertical. E aí a gente tem aquele nosso diagrama cartesiano aí, duas dimensões. E eu vou desenhar aqui uma curva de oferta, uma curva de demanda, perdão, tá? Vamos lembrar o que está escrito nessa curva de demanda. Está descrito as quantidades que os consumidores coletivamente estariam dispostos a comprar se o preço fosse cada nível. Então, se o preço estivesse aqui alto, bem lá em cima, as pessoas estariam dispostas a comprar essa quantidade aqui que eu vou chamar de Q1. Tá? Então, vou desenhar aqui Q1, essa é a primeira ponto aqui. Agora, se o preço for aqui embaixo, aí as pessoas estão dispostas a comprar quantidades muito maiores. A gente vê que houve um crescimento. O preço caiu, a quantidade que as pessoas estão querendo comprar é muito maior. Então, essa curva de demanda, lembrando aqui, fazendo uma revisão com vocês, essa curva de demanda, ela registra a disposição a aceitar, disposição a pagar por uma determinada quantidade. Tá, então já entendido o que é a curva de demanda, suponha que tem aqui uma curva de oferta. Tá, quando tem uma curva de oferta, a gente sabe que o preço de equilíbrio que vai vigorar nesse mercado
é esse aqui, né, o encontro das duas curvinhas. Então eu vou colocar aqui esse P estrela, ou P asterisco, para marcar que esse é o preço de equilíbrio, tá? Tá, então, nesse preço estrela tem uma quantidade de equilíbrio. Agora, vamos parar um pouquinho e vamos pensar, gente. Se esse é o preço de equilíbrio no mercado, esse é o preço que todo mundo paga. Sim, porque isso é óbvio, Luiz. Chega lá, o preço está lá. Não tem uma ideia de pago para um, eu cobro para um preço, cobro para outro, outro. Tá, mas perceba que se existe essa curva de demanda aqui, tem um carinha que está aqui em cima que estaria disposto a pagar mesmo que o preço fosse o dobro. Tem um outro carinha que está aqui, ó, nesse outro ponto da curva, que estaria disposto a comprar esse bem mesmo que o preço fosse muito mais alto. Tem um outro carinha que está aqui que estaria disposto a comprar mesmo se o preço fosse aqui. Então, toda essa região que está aquém da curva de demanda, mas acima do preço praticado, ela revela, ela resgata, ela de uma forma representa o benefício de todas essas pessoas aqui, ó, que estariam dispostas a pagar muito mais, mas que como estão comprando um produto no mercado, elas pagam somente P estrela. Então, se essa, vamos só pegar um exemplo, tá? Essa região, esse triângulo aqui acima do preço efetivamente pago por todo mundo e abaixo da curva de demanda. Se esse cara representa esse ganho do consumidor em comprar os produtos no mercado, olha o que aconteceria se a demanda crescesse, tá? Vamos supor que a renda aumentou. Opa, se a renda aumentar, o triângulo vai ficar ainda maior. Então a gente vê que quando a renda aumenta, toda essa região aqui, ó, que antes não era ganho do consumidor, passa a ser ganho do consumidor. Afinal de contas, qual que seria a vantagem do cara ganhar um aumento de salário se ele mora em Serra Talhada? Claro que ele vai ficar feliz, né? A gente vai fazer poupança, pode comprar um imóvel. Aliás, é muito comum um professor que vai para Serra Talhada comprar imóvel, comprar mais de um imóvel. Ele vai fazendo poupança, ele acha que aquilo é uma maneira boa de guardar dinheiro. Mas aquilo dá uma satisfação para ele? Dá. Mas não tanto quando você ganha um aumento de salário e você mora em Recife. Ali você vai falar, pronto, agora eu vou exercer poder de compra, comprando coisas que antes eu não podia. Agora, em vez de comprar um livro por mês, eu vou comprar 3 livros por mês. Agora eu vou poder ir naquele restaurante que eu gosto lá de comida francesa. Vou até praticar meu francês, hein, Raul? Lá na hora que eu chegar no restaurante, eu vou falar em francês de cara com o garçom. Ele vai cair para trás. Tá, então, esse excedente do consumidor é uma medida do bem-estar que o consumidor tem, porque ele paga um preço que é igual de todo mundo, que é o preço de mercado, e que ele, muitas vezes, estaria disposto a pagar um preço muito maior. E a gente consegue representar graficamente isso, tá? Faz sentido essa ideia? Coloquem um joinha aí para mim, para eu ver se está todo mundo entendendo. Bota o joinha, então, comente aí no chat, por favor. Rayane, Luciene, Guilherme. Beleza. Tá, então, a gente consegue registrar graficamente essa medida do bem-estar que o consumidor está tendo, tá? Bom, mas não só isso, a gente também vai pensar que esse mesmo tipo de análise pode ser feita para o produtor ou para o vendedor. O vendedor pode olhar e falar assim, eu produzi milho esse ano e a safra foi muito boa, choveu na hora certa, eu produzi muito milho. E eu vou com o meu milho lá para o Ceasa, ou então eu vou para os bairros logo, monto uma banquinha lá e começo a vender. Então eu vou tentar colocar o preço do meu milho a, sei lá, R$ 1 a espiga. Vai falar, danou-se, Luiz, isso é preço de aldeia, para com isso, ninguém paga tão caro assim. Ah, mas tem gente que paga, viu? Aqui em aldeia tem muita gente pagando R$ 1 na espiga. Não compra mão, não... Opa, saiu aqui da tela, não saiu?
Acho que sem querer eu tirei da tela aqui, não foi? Foi isso aí. Espera aí, só um pouquinho que eu apertei uma coisa que eu não devia aqui. Só um minutinho, pessoal. Sem falar exatamente da espiga, né? Mas falando em aumento de preço, eu estava conversando recentemente com a Nathalie e a gente estava falando sobre micropigmentação labial. E que geralmente a cobrança desse preço em um local como Igaraçu, eles só podiam cobrar um total de R$ 500, por enquanto que no Rio Mar tem pessoas que pagam R$ 700 ou até mais. Uhum. Pois é. Quando a pessoa não tem mercado, né, para recorrer, para fugir dessas cobranças abusivas, ele fica na mão, né? Ótimo. Desculpa, já voltei aqui, gente. Vocês estão vendo de novo a tela? Sim. Tá. Então vamos fazer a mesma análise que a gente fez para o consumidor, só que para o produtor. Eu estava falando do mercado de milho. O cara, quando ele produziu milho, ele podia chegar lá e falar assim, rapaz, eu podia vender cada milho até 50 centavos. Só que ele chega lá e descobre que em aldeia, ele bota uma banca no meio da rua e vende a R$ 1 cada espiga. Eu falo assim, poxa, eu estaria disposto a vender o meu caminhão inteiro de milho a 50 centavos que fosse, ou sei lá, a R$ 15 a mão, não sei. Mas aqui eu vou conseguir R$ 1 na espiga, eu vou ficar rico. Tá, então, se ele vender o produto por um preço muito maior do que ele estaria disposto a vender, vocês concordam comigo que ele vai voltar para casa feliz, né? Da mesma forma que o Luiz Maia, quando compra um computador por 2.200, chega em casa feliz, esse cara que vai vender o milho a R$ 1 a espiga vai chegar em casa feliz. Então, da mesma forma como a gente tem aqui, ó, o consumidor, toda essa região que está abaixo da curva de demanda, mas acima do preço efetivamente pago por todo mundo, todo esse triângulo aqui que eu vou chamar de região A é a medida do excedente do consumidor, o ganho de bem-estar que o consumidor tem por poder comprar esse produto no mercado. A mesma ideia vai valer aqui, ó. Se existe essa curva de oferta do jeito que a gente desenhou, tem um cara aqui, ó, que estaria disposto a vender essa quantidade a um preço bem baixinho. Mas quando ele chega no mercado, ele vê esse preço aqui de cima sendo praticado. Tem um outro cara que chega disposto a entregar o produto dele em quantidade até maior se o preço subir um pouquinho. Mas esse cara também chega no mercado e o que ele encontra? Ele encontra o preço que todo mundo está negociando. Então, toda essa região que está acima da curva de oferta, mas abaixo do preço efetivamente pago, negociado, transacionado por todo mundo, essa aqui vai ser a medida do bem-estar do produtor, que a gente está chamando essa região B aqui. Então, a gente depois pode brincar com essas curvas de oferta, mudar a inclinação, opa, vai crescer um, não vai crescer o outro tanto, deslocar para a esquerda, deslocar para a direita, ver o que acontece com as novas áreas. A gente pode ver o quanto de bem-estar que vai sendo realocado conforme a gente vai tendo mudanças no mercado. Então a gente consegue entender melhor o que está acontecendo nesse mercado. Imagine para um governo que chega e fala assim, está chegando muito produto importado aqui. A partir de agora eu vou barrar. Está proibido entrar mais do que 10 mil computadores por dia em Pernambuco. Pronto. Se ele cria uma intervenção dessa no mercado, alguém pode ir lá, estimar um comportamento do consumidor, estimar a tendência da oferta e falar assim, rapaz, esse cara está gerando um prejuízo para a sociedade de 200 mil, 500 mil, 700 milhões, enfim, ele consegue medir, converter numa medida monetária esse grau, esse tanto de satisfação ou do consumidor ou do produtor. Então, essa discussão toda na economia sobre bem-estar econômico, ele é uma discussão que se dá principalmente porque nós queremos entender o que acontece
nessa distribuição de ganhos conforme as coisas mudam. Então a gente quer saber assim, mas espera aí, se aparecer um novo produto, se a oferta deslocar com redução de custo, inventar uma nova tecnologia, a oferta cresceu, se a demanda mudar a inclinação em função do clima, mudanças climáticas, mudar a inclinação da curva, o que vai acontecer? Tá? Essa discussão, gente, ela obviamente não é a única discussão para orientar políticas econômicas e intervenções do Estado. Mas essa é uma discussão, digamos assim, muito objetiva. Mais uma vez, a economia, frequentemente, nos permite sair de uma subjetividade. O que é mais importante? É ajudar o pequeno produtor de leite ou é ajudar as famílias com crianças pequenas que consomem leite? Não, você tem que ajudar os dois e tal. Então, muitas vezes, na subjetividade, na intuição, a gente fica com dificuldade de fazer escolhas. Essa ferramenta, junto com o diagrama de demanda e oferta, ajuda a fazer escolha. Ajuda a falar assim, olha, com tal mudança, você prejudicou em 10 milhões de reais o conjunto de produtores, mas você beneficiou os consumidores em 20 milhões de reais. Quer fazer? Aí você vai tomar a decisão. Opa, peraí, eu ajudei os consumidores 20 milhões e prejudiquei os produtores em 10 milhões. Então eu quero. Então não quero. Então dependendo de como você tem essas informações monetárias, financeiras, você pode entender com maior precisão o impacto das medidas que estão sendo tomadas, tá? Mais uma vez, o que é que vai afetar essa distribuição de ganhos? O primeiro exemplo eu já dei, os deslocamentos naturais, entre aspas, da curva de oferta. Quando cresce a demanda, quando expande a oferta, com alguma redução de custo e tal, como que a gente vai redesenhar aqueles triângulos e ver como que ficou maior, quem que ficou menor e tal. A outra possibilidade é mudança na inclinação das curvas, que é a tal da elasticidade. Se de uma hora para outra descobrem que o consumo diário de milho é uma forma de combater a Covid, de repente está todo mundo comendo milho e pagando o preço que for. Não é R$1 a espiga, pode pagar R$10 uma espiga agora. Por quê? Porque descobriu que comendo milho eu fico livre da Covid. Vocês podem achar meio estranho esse exemplo, mas uma coisa parecida com isso acontece com café e com ovo. A cada 6 meses sai uma pesquisa, um novo estudo dizendo assim, agora o ovo faz mal, não pode comer ovo todo dia. Aí daí passa 6 meses e fala assim, não, o ovo pode, não pode a gema. Você tem que comer menos gema, mas a parte branca do ovo pode. Aí daí a pouco passa 6 meses, não. A clara também não pode não, você só pode comer assim assado, ou você só pode misturar os dois. Aí vai mudando. Cada hora você não sabe o que vai te matar. Tem gente que até parou de acompanhar, falou, se tiver que morrer, eu vou morrer mesmo. A mesma coisa acontece com o café. De tempos em tempos sai assim, o café pode provocar arritmia. O café tomado em grande quantidade, pode gerar hipertensão. Pode aumentar a chance de ter diabetes. Aí daqui a pouco sai um outro e diz, não, o café reduz a chance de Alzheimer. Não, o café melhora a concentração. Não, o café... Então, quer dizer, conforme a gente vai sabendo melhor as pesquisas sobre esses alimentos, a curva pode mudar a elasticidade. Ou seja, de uma hora para outra, o alimento pode ter um outro significado para você. Tá. E o terceiro caso, que esse vai merecer nossa atenção ainda maior, é o caso da tributação, que era o assunto que a gente vinha discutindo até aqui. Tá, então vamos dar uma olhada. Olha aqui, gente. Vamos ver o que acontece com os excedentes de consumidores e produtores na presença da tributação. Então, eu desenhei um diagrama aqui que parece estar muito confuso. Tá, então, para começar, ignore todas essas letrinhas e essas marcas aqui. Vamos pensar só na curva de oferta e na curva de demanda. Suponha lá um mercado que tem essa curva de oferta e essa curva de demanda. O preço de equilíbrio está aqui no meio, a gente sabe bem, é o ponto de interseção entre esses dois.
Então, o preço que está vigorando no mercado é o P estrela. Vamos dizer que isso aqui seja o mercado para cerveja, e aí o preço da cerveja está aqui, ó, R$ 2,00. R$ 2,00 está barato? Tá, né? Vamos pôr R$ 2,50. R$ 2,50 é o preço de uma latinha de cerveja. Pronto, esse é o preço que está vigorando nesse mercado. Aqui a gente inicialmente não tem imposto, tá? Suponha só para nosso exemplo aqui que inicialmente não tem imposto. E aí a gente está vendo lá que vende-se mais ou menos, sei lá, 500 mil latinhas por dia na região metropolitana de Recife. Você acha que eu estou exagerando, Kerly? 500 mil por dia? Dá uma a cada 2 dias, 1 milhão a cada 2 dias. Com isso a gente teria 15 milhões de latinhas por mês, será? Mais ou menos isso mesmo. Acho que é por aí. Nós temos uma população de 2 milhões de pessoas. Vamos dizer, 500 mil latinhas por dia, mais ou menos em média, tá? Então, aqui é a situação inicial. Agora vai ter a criação do imposto. Eu lembro bem, Luiz, você acabou de lembrar ali no início da aula, quando a gente tem a criação do imposto, o preço bifurca. O preço que é pago pelo consumidor vai para cima aqui. O preço que é recebido pelo produtor vai aqui para baixo. Ok, mas espera lá. Antes dessa criação de imposto, essa era a linha de preço. Toda essa região aqui, ó, que agora vocês estão vendo a letrinha aí ABC, registrava aquilo que eu chamei de excedente do consumidor. O benefício que o consumidor tem de pagar o preço que todo mundo paga. Mesmo que tenha um ou outro cara aqui, ó, aqui em cima, que estaria disposto a pagar muito mais. Então, essa região aqui, A mais B mais E, era o excedente do consumidor antes do imposto. Se com a criação do imposto o preço pago pelo consumidor subiu para cá, então para ele a nova linha de preço é essa aqui. Então só esses carinhas aqui que vão continuar comprando. E o excedente que eles vão ter não é mais A mais B mais E. Agora é só A. Então, ó, esses consumidores aqui perderam B e E. Caramba, ó, que lasca. Eles tinham um triângulo grande, A, B e E. Agora, quando houve a criação do imposto, eles perderam todo esse grau de satisfação aqui, ó, mensurável em termos monetários. Agora a satisfação é só essa pontinha aqui da picanha, lá de cima. Tá, mais ou menos a mesma coisa acontece no produtor. Antes da tributação, o excedente do vendedor, né, do produtor, era toda essa região que estava acima da curva de oferta e abaixo do preço praticado no mercado. Só que quando houve a criação do imposto, o preço bifurcou. E aí o preço recebido pelo produtor passou a ser esse aqui, ó. Então ele perdeu C e F, esse trapezoide aqui, ó. Perdeu essa região de C mais F e ficou só com a região D. Caramba, esse imposto fez um estrago, né? O preço bifurcou, dividiu essa região aqui. Agora percebam uma coisa, gente. Se eu quisesse calcular quanto que o governo está arrecadando de imposto, eu podia pegar o preço praticado, pago pelo consumidor, vamos dizer que seja R$ 3,00, e eu podia subtrair o preço que fica com o produtor, vamos dizer que seja R$ 2,00. Então eu falo assim, ó, de cada R$ 3,00 da latinha vendida agora, R$ 1,00 está ficando com o governo. Que é a diferença do preço pago pelo consumidor e o preço que fica no produtor ou vendedor. Tá, tudo bem. Então essa altura aqui, ó, de PC para PP, registra o valor do imposto por unidade. Mas eu também tenho aqui, ó, a quantidade que passou a ser vendida. Vamos dizer que seja 450 mil.
não mais 500, né? Caiu, por quê? Porque com o imposto muita gente desistiu, foi tomar cachaça em vez de tomar cerveja. Tá, então eu posso pegar R$ 1 por unidade vezes 450 mil, falo, pronto, eu sei quanto que o governo arrecadou. O governo arrecadou 450 mil reais. Graficamente, a arrecadação tributária está aqui, ó. B mais C. Eita, olha só, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi essa história aí, Luiz Maia. Você está me dizendo que com a criação do imposto, o consumidor perdeu B e E. E desse B e E, apenas B virou arrecadação do governo. Com a criação do imposto, o produtor perdeu C e F, porque ele ficou só com D. Mas só C que virou arrecadação do governo. Olha aqui, ó, a região, ó. A altura, R$ 1 por unidade. A base, 450 mil unidades. Então, essa região B e C aqui é a arrecadação do governo. Mas e o que aconteceu com E e F? Sumiu? Evaporou-se? O que aconteceu com... Peraí, gente, olha só. Quando criou o imposto, uma parte do bem-estar do consumidor foi abocanhado pelo governo. Foi essa região B. Uma parte do bem-estar do produtor foi abocanhado pelo governo. Foi essa região C. Mas esse triangulinho aqui, ó, F, para onde foi? Quem ficou com esse dinheiro? Quem ficou com essa satisfação? Vou até fechar aqui esse compartilhamento para mostrar para vocês uma coisa. Stop share. Olhem bem para o meu rosto aqui, ó. Sabe o que aconteceu com esse dinheiro aí? Com essa satisfação aí? Voou, sumiu, perdeu-se. É uma forma de ineficiência. A cidade, o país, a economia conseguia trabalhar 500 mil unidades. Quando criou o imposto, 450 mil unidades passam a ser negociadas naquele mercado. Essa perda é uma perda de eficiência. É uma perda de uma coisa que você poderia fazer e que você não está fazendo. Agora, prestem bastante atenção que eu vou fazer uma demonstração aqui de ineficiência, tá? Atenção, 1, 2 e... já! Viram? Perceberam a ineficiência? Ainda não perceberam? Vou fazer de novo. Presta atenção, hein? 1, 2 e... já, viu? Perceberam a ineficiência? Ineficiência é assim. Naqueles 3 segundos, 4 segundos que eu fiquei parado, sem falar nada, sem ensinar nada para vocês, eu não estava fazendo nada. Podia estar passeando com a minha filha, passeando com o cachorro, podia estar assistindo um jogo de futebol na televisão, podia estar estudando, podia estar fazendo um monte de coisa. Eu não fiz nada. Aqueles 4 ou 5 segundos se perderam completamente. Nesse mesmo tempo, você que está aí na minha tela, olhando para a tela do computador, podia estar, sei lá, passeando, podia estar lendo um livro, podia estar fazendo um alimento, podia estar trabalhando. No entanto, você perdeu aqueles 4 segundos. Ele desaparece, ele evapora, ele desaparece. Sim, ele é uma ineficiência. Você poderia usufruir de um bem, usufruir de um ganho, e você não consegue. Então, todo esse meu teatrinho aqui, gente, da ineficiência, é para chamar a atenção para vocês o seguinte: se você começar a procurar nesse nosso país de batalhas, de lutas, o que você vai mais encontrar nesse país é ineficiência. É coisas que a gente poderia estar melhor e a gente não faz. Um exemplo também bem evidente de ineficiência. 90% do lixo residencial do nosso país acaba em aterro sanitário, nos lixões. Ali tem um monte de material, tem matéria orgânica, tem energia, tem um monte de coisa que pode ser reciclada.
Se você autorizasse, podia lá uma empresa pegar e fazer dinheiro com o lixo. No entanto, a gente não se organiza para fazer isso. A gente faz igual o gato faz. A gente faz nossas necessidades em terra. É uma tremenda ineficiência. Se você pegasse o lixo das grandes cidades no Brasil e reciclasse, alguém ia ficar rico com aquilo. E nós todos não íamos ter nenhum prejuízo, porque para a gente era lixo mesmo, já tinha sido descartado. Se eu posso melhorar a situação de alguém e eu não vou piorar de ninguém mais, então eu tenho um ganho social. Eu tenho um ganho social de eficiência. Imagine só essa situação, tá, gente? Nós moramos numa comunidade, são 1.000 pessoas aqui morando no meu condomínio. Imagine que eu faço lá um acordo com o pessoal e que, de alguma forma, a turma da minha rua fica mais feliz, sem que ninguém do condomínio seja prejudicado. Ora, então melhorou. Se para melhorar a situação de alguém eu não preciso atrapalhar de ninguém, eu tenho um ganho social. Eu posso dizer que houve um ganho inequívoco. Se eu, para melhorar a situação de alguém, eu tivesse que atrapalhar de alguém, aí eu tinha que fazer as contas. Aí eu tinha que ver como é que ficou essa divisão. Se eu prejudiquei mais do que eu ajudei e tudo mais. Minha internet deu uma falhadazinha aí ou vocês estão me ouvindo bem? Não. Nenhuma falha na minha, tranquilo. Ah, beleza. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. No caso, nessa relação, sempre vai ter a ineficiência, digamos assim, ou isso se dá conforme a questão do posicionamento, digamos assim, da demanda, né, da linha da curva. Não, vamos lá. Aqui no assunto que a gente está discutindo, que é tributação, sempre que a gente tributar, a gente vai de alguma forma forçar a sociedade a trabalhar um pouco aquém do que pode e com isso não aproveitar totalmente o seu potencial. É por isso, sabe, Guilherme? É principalmente por isso que a gente tinha que pegar esses políticos safados nossos e ficar de olho neles. Porque com o dinheiro que eles arrecadam, eles não só estão pegando um dinheiro que podia estar com a gente, mas eles estão gerando uma perda para a gente maior do que o dinheiro que fica na mão deles. Então eles tinham que usar esse dinheiro em atividades. Imagine uma atividade assim, que eu gasto 1.000 e que eu gero um benefício de 2.000. Eita, mas existe isso, professor? Existe uma coisa assim? Um gasto que você gasta 1.000 e gera um benefício para a sociedade de 2.000? Pior que existe, e eu vou contar depois, tá? Mas a dica já fica aqui, ó. O que a gente está fazendo agora, educação, é um dos tipos de gasto assim. Todo mundo já ouviu falar também que cada real gasto que o governo gasta com saúde, com saneamento básico, ele podia economizar R$ 4 com saúde. Então tem alguns gastos que o governo podia fazer que compensariam essa perda. Mas então, respondendo a sua pergunta objetivamente, sempre que tiver tributação, tem uma perda social. Daí que o valor arrecadado, aqui no nosso exemplo B mais C, tem que ser muito bem usado para tentar compensar, para fazer com que esse gasto se multiplique, né, de alguma forma ali na sociedade, nas comunidades, de tal forma que o benefício seja maior do que o valor efetivamente gasto. Agora, não quer dizer que sempre vai ter uma perda quando você tem alguma negociação. Então, quer ver um outro exemplo, tá? Eu tenho aqui um aparelho de celular em casa, que eu não uso mais, hipoteticamente, tá, gente? O meu já está até precisando trocar. Suponha que eu tenho um aparelho de celular aqui que eu não uso mais. Aí aparece um sobrinho meu aqui em casa e fala assim: ah, tio Luiz, eu estou um pouco lascado. Você não tem um aparelho que você não usa, não? Eu falo: ah, eu tenho. Por curiosidade, eu tenho mesmo, pode levar. Então, na hora que eu entreguei o aparelho para ele, eu não tive prejuízo porque eu não estava usando. Ele teve um ganho porque não tinha nada, de repente ele tem. Então, nesse caso, eu tive uma transação que não envolveu dinheiro, mas a sociedade ficou melhor. Percebe? Nesse caso, não houve uma perda. Houve até um ganho de eficiência, entendeu, Guilherme? Uhum.
sim. Tá, Então, mas no caso, sempre vai estar muito relacionado a essa questão do, digamos assim, nessa situação específica, né, de ter, digamos assim, tributação, vai estar muito relacionado a essa questão, digamos assim, do bem-estar, né? a tributação, ela deve ser lida por esse ângulo. Porque se não for por esse ângulo, vai ser por qual? Ah, não, porque eu gosto muito de dar dinheiro para o governo. Não, ninguém gosta. Não vai ter uma pessoa que vai falar, oh, que delícia, vou dar mais dinheiro para o governo. Então, a gente sempre precisa olhar e falar assim, olha, eu não gosto de dar dinheiro para o governo, mas eu prefiro do que não ter polícia, do que não ter exército, do que não ter justiça, de que não ter policiamento na rodovia, manutenção de estradas, né? A gente sabe a falta que o governo faz, porque afinal de contas tem muitos que nem prestam, né? Nem entregam, pegam o dinheiro e não entregam. A gente sabe o quanto que faz falta. Então, assim, é uma escolha que o cidadão faz de dizer assim, não gosto de pagar imposto, mas é melhor do que não ter um governo, né? Viver na barbárie. Se a gente voltar, viu, Guilherme? Se a gente voltar na história, lá para uns 600, 800 anos atrás, assim, não quero aterrorizar ninguém não, tá, gente? Mas aquelas coisas que você vê lá no Game of Thrones, existia mesmo. Você tá na sua casa, cuidando da sua vida, de repente chegar alguém, matar todo mundo e levar tudo que você tem. Isso acontecia. Tanto é que as pessoas começaram a se organizar atrás de proteção. Os primeiros reinos foram se formando, o Estado, a história do Estado, era uma história de busca por proteção. A pessoa fala, não, eu vou me tornar súdito ali daquele cara, vendo minhas terras para ele, faço o que ele quiser, desde que ele, a guarda que ele está bancando, me proteja aqui, não deixe ninguém matar minha família. Então, assim, a gente paga imposto sabendo que aquilo é oneroso para nós, que é ruim, mas que a gente fala assim, é melhor com imposto do que sem. A ausência do Estado, um ambiente de selvageria, ele pode ser muito, muito, muito mais cruel do que a gente imagina. E a sorte nossa é que a gente tem esses seriados aí para a gente ver como que era. Mesmo que seja fictício, a gente vê muita coisa real, muita coisa inspirada na história sobre como funcionavam pequenas vilas na Idade Média, período medieval e tudo mais. Me ajuda aí, Kelly. Estou esquecendo de alguma coisa? Não, tá não, acho que não. Eu acho que um termo que se usou, cunha fiscal, geralmente se usavam, falava-se nisso, né, Luiz? É. E essa perda E mais F seria, digamos, uma cunha fiscal, né? Acho que não se lembra desse termo para Lembro, significar essa perda, né? lembro sim. Agora foi até bom você ter falado, porque no livro do Mankiw, e eu sei que a turma aqui acompanha mesmo, vai lá e lê o livro do Mankiw, o nome disso aqui é Peso Morto. Peso morto também, isso, peso morto é outro A nome que se usa. expressão que a gente Peso aplica morto. para essa região E e F é um peso morto por quê, gente? Porque alguém perdeu aquele benefício e ninguém se aproveitou dele. Em relação à região B, você entende. Saiu do bolso do consumidor e foi para o governo. A região C, você também entende. Saiu do bolso do vendedor, do produtor e foi para o bolso do governo. Agora, E e F, ele é entendido pelo que a sociedade deixou de fazer. A sociedade poderia estar negociando mais, né? Então, ele é um ônus que aparentemente por si só não traz qualquer ganho para ninguém. Você não simplesmente remanejou um ganho do consumidor para o governo, um ganho do produtor para o governo. Tá, e a existência desse peso morto é que, mais uma vez, nos obriga a ser vigilantes com o governo. Se a gente não for vigilante, o dinheiro é gasto de maneiras que não vão se reverter em benefícios para a sociedade. E eu estou falando isso para quem? Eu estou falando isso para meus conterrâneos aqui de Recife. A gente está cansado de saber como é que isso funciona. Porque tem muitas regiões da cidade em que o Estado não entra, que a polícia não sobe certos morros, certas regiões,
que não tem saneamento, que não tem iluminação, a turma faz o gato mesmo, porque é a única maneira de ter algum tipo de energia e tudo mais. Tá, então, eu já comecei mostrando para vocês que esse diagrama ele é muito bom para discutir questões como o efeito do governo, tá? Só para completar Luiz, aqui... um comentário só, assim, que eu acho que valia a pena dizer o seguinte, é que você, quando tem uma tributação, você tem duas partes. Uma parte que é a transferência do bem-estar do consumidor para o governo. O governo se apropria de parte do bem-estar do consumidor, o governo se apropria dele. Teoricamente, aquele bem-estar vai voltar de uma forma distribuída para a sociedade. É isso a função dos impostos. Mas aí tudo bem, você teria uma transferência do consumidor para o governo que faria uma redistribuição, digamos, mais equitativa, qualquer coisa desse tipo para a sociedade. Beleza. Mas já o peso morto, não. É perda pura. Quer dizer, o consumidor perde sem que nem o governo se aproprie e nem a sociedade, numa segunda etapa, volte a utilizar-se daquele bem-estar. Pois é. E olha que coisa interessante aqui, Dr. Kelly, que Luciene colocou no chat. Essa tributação danosa à eficiência é sobre o consumo. A sobre grandes fortunas, por exemplo, daria condições dos governos realizarem obras de infraestrutura, por exemplo. Então, Luciene, isso é parcialmente verdade, tá? Vamos lá, vamos concordar e discordar nesse argumento seu. É verdade que no Brasil a gente tributa muito bens de consumo e esse peso dos impostos acaba caindo sobre os mais pobres. Então, se você pensar assim, se você já viajou ou então foi a Brasília, ou viu foto de Brasília, você vê aquela cidade que parece uma cidade de primeiro mundo, você tem que lembrar assim, quem paga essa brincadeira aqui, majoritariamente, são as famílias de classe média e as mais pobres. O peso dos impostos vem mais da tributação sobre consumo e da tributação sobre famílias, tá? Os ricos têm uma tributação muito menor. Então eu concordo com você no sentido de que assim, a gente tem uma distribuição desequilibrada da tributação e que com isso seria mais justo que a gente cobrasse impostos de pessoas que têm rendas muito altas, tá? Até aí tudo bem. Agora, vamos pensar por outro lado aqui. O que acontece se eu criar um imposto sobre uma grande fortuna? Ora, a primeira coisa que você deve imaginar é que esse cara vai tentar não pagar imposto. Ele vai tentar fugir, escapar desse imposto. Como é que ele poderia fugir desse imposto? Bom, uma das maneiras relativamente comuns no Brasil é de você esconder patrimônio. Colocar parte do seu patrimônio em nome de terceiros, laranjas e tudo mais. Ah, não, Luiz, mas isso é fraude. Fraude você vai atrás. Não tem alguma maneira legal de você esconder patrimônio, não? Tem sim. Você mandar o seu dinheiro para outro país. Como é que o cara vai tributar se o seu dinheiro estiver lá nas Ilhas Caimã? A propósito, Luciane, você sabe quem que é o maior investidor estrangeiro no mercado financeiro do Brasil? Não é a China, não é os Estados Unidos, não é a Espanha, não é a Alemanha. O maior investidor estrangeiro no mercado financeiro brasileiro é Ilhas Caimã. O que é Ilhas Caimã? Ah, é um paraíso fiscal. É um lugar onde os ricos da América Latina inteira vão lá e escondem seu dinheiro com medo de o governo vir e pôr a mão. Então, a ideia de que você conseguiria fazer grandes revoluções na infraestrutura do Brasil a partir de tributação sobre grandes fortunas, infelizmente, tá, Luciane? Eu gostaria que fosse verdade, mas não é. Não dá para fazer justiça assim. A gente sabe que a gente vai, de alguma forma, favorecer com que as pessoas escapem com o dinheiro daqui, ou que nem coloquem o dinheiro no Brasil para começar. Então, o que a gente tinha que pensar, se a gente for realmente tentar fazer justiça... Luiz, um comentário. Eu acho que
você poderia complementar, na minha opinião, que esse investimento de Caimã no Brasil, a grande maioria é investimento de brasileiros. Exatamente. Retorno de capital brasileiro que vem de Caimã para não ser tributado pelo governo do Brasil. Então, como ele Vem está disfarçado, né? Vem disfarçado. Vem disfarçado. Então, não é o fato de que não é que são investidores da Ilha Caimã, não. Os brasileiros, e isso, diga-se de passagem, os brasileiros não são diferentes dos outros, eles são absolutamente idênticos, eles procuram, como os ricos do mundo inteiro, os paraísos fiscais do mundo inteiro, que pode ser Uruguai, Caimã, Suíça, cada um no seu determinado nível, e no caso da Ilha Caimã é isso, o cara põe os dinheiros lá e faz as aplicações from Caimã, porque aí os ganhos dele não vão ser tributados em Caimã. É esse mecanismo que eu acho que está muito claro na explicação. Exatamente. Agora, eu também ia completar, sabe como, Kelly? A gente está vendo a ideia de que o próprio G7, países ricos, estão começando a pensar em tributação mundial. Começando a pensar que alguns tipos de impostos precisam ser universais para fazer frente a algumas dificuldades que são universais. Pense numa pandemia, por exemplo. Uma pandemia, o país onde começou a doença não sofreu todas as consequências mundiais. As consequências não obedeceram fronteiras, acabaram se espalhando por todo o planeta. Se a gente continuar tratando problemas como pandemia como sendo um problema nacional, a gente vai ter mais 20 pandemias com um monte de gente morrendo porque nós não temos uma articulação internacional. Então, a ideia de tributação de grandes fortunas é uma ideia que sempre passou à mente de grandes estadistas. Grandes lideranças do cenário mundial sempre cogitaram essa ideia. Alguns deles críticos, outros favoráveis, mas essa discussão é uma discussão do século XXI. Não acabou a discussão, pelo contrário, ela está começando. Se a gente vive num sistema que é relativamente integrado, tem alguns riscos que, para tratar, a gente vai precisar de uma espécie de uma agência internacional, uma agência universal. E aí explode um monte de teoria de conspiração. Aí vai ter gente que vai falar assim: caramba, descobri, o professor Luiz Maia faz parte do complô. Ele está querendo mesmo se juntar para estabelecer a nova ordem mundial. Você sabe que tem isso, né, Kelly? Mas o que eu queria comentar é o seguinte, que isso tem muito a ver com as discussões que muitas vezes nós fazemos, que é que a gente tem uma novidade grande, a novidade do nosso século XXI, que eu tenho o maior prazer, o maior gosto de participar e tenho uma saudade enorme do futuro que eu não vou ver. Quando eu morrer daqui a 50 anos, eu não vou deixar de ver muita coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem duas novidades aqui no nosso tempo. A gente tem uma grande novidade, que é a possibilidade concreta de você criar dificuldades a esse tipo de comportamento antissocial, na medida que você hoje, a informação permite que você crie as condições técnicas de fazer isso. Por exemplo, você sabe, e você conhece muito bem, a gente tem um conhecido que é, mais que um conhecido, um amigo, que é diretor de um banco suíço. E ele disse para nós toda hora, cada vez o cerco fica maior diante dos bancos, maior controle, mesmo os próprios países que vivem disso, que na verdade se locupletam com isso, como a própria Suíça e as Ilhas Caimã e tudo, começam a pôr barreira, por exemplo, em dinheiro do tráfico, por exemplo, dinheiro do crime. Tudo isso começa a ficar muito mais difícil, é muito mais difícil hoje do que no passado. Então, esse é um ponto. Existem as condições técnicas de aumentar o cerco e de se tornar esse controle muito mais efetivo. Então, na medida que um governo mundial, que eu estou falando é no sentido
maluco de teoria conspiratória, não. Quer dizer, que um concerto mundial, que no sentido que os países adiram a esse concerto mundial, existem as possibilidades técnicas de se fazer isso. Isso existe, que não existia no passado. Você poderia querer fazer, mas não havia como fazer isso, não tinha instrumentos para fazer isso. E o outro ponto é o ponto de que os valores, né? Existe hoje uma pressão social que tem canais para se manifestar. Então, você veja, vou dar um exemplo agora bem na nossa cara. Copa América. Não quero discutir se a Copa América devia, não devia e tal. Mas dois grandes financiadores da Copa América simplesmente falaram, não quero mais minha imagem associada à Copa América. Não quero. Não quero. Por quê? Porque existe uma parte muito grande da sociedade que acha que a Copa América não devia se realizar, que é um risco e tal. Então, as empresas se assustam e dizem, não, eu não vou bancar esse risco de graça. Então, da mesma forma, em relação digamos, a um imposto desse tipo, a uma tributação internacional, as empresas também se assustam com a possibilidade de que, de alguma forma, elas tentem escapar a esse tipo de tributação, mas isso pode custar caro ao seu desempenho, pelo custo à sua imagem. Então, uma empresa pode dizer, não, eu sei como me livrar, mas aí um consultor financeiro pode dizer, eu sei que vou ali por esses caminhos assim e tal, e esse pessoal realmente sabe de muita coisa, sabe de muitos caminhos, verdade. Agora, o que acontece hoje é que ele vai ter um outro consultor de relações que vai dizer, esse é um risco danado, porque se por alguma razão a imagem da empresa for associada a isso, essa empresa pode ser liquidada. Então, acho que são duas novidades no nosso século. Essa capacidade técnica de executar. E outra é a pressão social, a pressão ética, a pressão dos valores, no sentido de que você pode liquidar uma empresa que cometa um crime que seja considerado um crime, nesse caso, contra a humanidade. Então, você pode liquidar uma empresa. Dificilmente essa empresa seria perdoada. Tanto é, eu estou falando agora uma Copa América, uma coisa tão simples como essa, dois grandes patrocinadores falaram, não, minha marca associada à Copa América, eu já não quero mais. Isso realmente são duas novidades, eu acho, no século XXI. O que é que você acha? Eu achei excelente ponto. E até enquanto você estava me falando, eu pensei em como que, de alguma forma, a própria União Europeia é um experimento. É um experimento nesse sentido, né? Porque os países não abriram mão ali totalmente da sua autonomia. Eles têm várias leis que são, né, específicas, eles têm, inclusive, a opção, eventualmente, de sair da União Europeia, mas enquanto eles estão fazendo parte daquilo, eles entendem que eles precisam ter certas políticas comuns e tal. Então, nesse sentido, o século XXI vai tentar aprender o que o experimento União Europeia já trouxe, de bom e de ruim, né? De coisas que melhoraram e coisas que pioraram. Eu concordo com você. Eu acho que tecnologia, por um lado, e reputação do outro, né? Que é o caso de, você falou de uma crise reputacional, né? A empresa descoberta fazendo uma coisa grave como essa, ela acabaria colapsando, perdendo totalmente o seu cliente. Então esses dois elementos colocam de fato uma pimenta para um século XXI com soluções diferentes do século XX, né? Seguramente. Beleza, Luiz. Muito bom. Pessoal, olha só, eu tenho poucas coisas para a gente terminar aqui o nosso encontro de hoje, mas eu queria voltar para o diagrama aqui só mais uma vez rapidinho, para que quando a gente der o salto para o próximo diagrama fique claro, tá? Então observem aqui mais uma vez junto comigo, só para a gente confirmar que está todo mundo no mesmo pé. Antes a gente tinha esse excedente do consumidor e esse excedente do produtor. Quando criou o imposto, o preço bifurcou. O preço do consumidor foi para cá, o preço do produtor o produtor ou vendedor foi para cá. Então, a partir desse momento, o excedente do consumidor passou a ser só o triângulo superior.
o excedente do produtor, o benefício do produtor em negociar no mercado, passou a ser só esse triângulo inferior aqui. Tudo isso aqui foi perdido, mas essa parte interna aqui, a diferença do preço pago pelo consumidor para o preço recebido pelo vendedor e a nova quantidade negociada, então essa área B mais C aqui é a arrecadação. E esse pedacinho, esse triangulinho aqui, é o peso morto. Agora, nós vamos fazer o seguinte. O que acontece se esse imposto for majorado, for aumentado? De modo que a bifurcação seja mais radical. Tá? Então é isso que a gente vai mostrar no próximo diagrama. Tá? Nós vamos ver como que ficaria a situação desse diagrama se, de uma hora para outra, a gente aumentar drasticamente o valor dos impostos. Então, observe aqui, ó, a situação inicial, está aqui uma tributação pequena, olha o peso morto aqui e olha a arrecadação. Se eu for aumentando, essa área aqui, ó, não dá para ver muito claramente não, essa área aqui ainda é menor do que essa. A segunda área de arrecadação aqui foi maior. Então, isso aqui parece uma coisa que o Brasil faz. Agora, olha aqui, gente. Antes de tudo, tá? Olhe o tamanho desse peso mortaço que está aqui, ó, num país igual ao Brasil. Que aumentou demais a arrecadação. Aumentou muito a diferença entre o preço pago pelo consumidor e o preço recebido pelo vendedor. Você vai comprar uma televisão, você paga R$2.000, tá? Tá aqui, 200. Aí o vendedor dessa televisão fica com R$950. O quê? É mais da metade do valor que você paga numa televisão é imposto. Olha o tamaninho da criatura, tá? Então, num país como esse aqui, observe, por favor, que você já tem um mega peso morto. O Brasil está muito aquém do que poderia ser. Muito aquém do que poderia ser. Mas isso não é só assim não, porque no Brasil ainda pode ser pior. Você continua aumentando imposto, mesmo quando eles já são altos. E aí o que acontece, gente? A gente entra para o terreno da irracionalidade. Olha aqui, ó. Você continua aumentando o tamanho dos impostos. Olha a diferença entre o preço pago pelo consumidor e o preço que fica com o produtor ou o vendedor. Quando você está fazendo isso, olha aqui, o mercado praticamente é uma fração. Você antes poderia negociar essa quantidade, agora você tem uma quantidade ínfima. E nesse caso aqui, a arrecadação caiu. Quer dizer, você aumentou tanto o imposto que é como se você estivesse pegando a galinha de ovos de ouro e esmagando o pescoço da bichinha para ver se ela bota mais ovo. Ela vai, para de respirar, passa mal e tudo e acaba que não bota ovo. Então, olha aqui, gente, se nós formos aumentando a alíquota, ou seja, a taxa do imposto, se é 5%, se é 10%, se é 20%, na hora que a gente vai aumentando a alíquota, a arrecadação do governo começa subindo. Só que chega uma hora aqui que a gente não sabe qual é exatamente, que a própria arrecadação começa a cair. Então, o que eu quero dizer é que parte dos impostos que o Brasil arrecada hoje são irracionais. Se ele reduzisse o tamanho do imposto, ele estimulava o mercado mais que proporcionalmente e ele arrecadava mais. Se você passou desse ponto, significa que você está sendo irracional. Você está tributando de uma maneira que não faz o menor sentido. Se você reduzir imposto, o país cresce, mais gente trabalha, mais negócios são feitos, e esse ganho compensa a alíquota, ou seja, a taxa de imposto que você colocou.
como é que um país fica numa situação de racionalidade? Bom, uma das razões é que a gente não calcula isso. A gente deveria calcular qual é esse ponto. E chamar o governo e falar assim, nego, olha aqui, ó, na energia elétrica, você já passou desse ponto. Ó, produto eletrônico, você já está, você está longe. Você podia duplicar a quantidade de arrecadação se você reduzisse a tributação sobre produto eletrônico. Então, gente, quando o ministro Paulo Guedes ou qualquer analista, economista fala aí que nós vivemos um manicômio tributário, todo mundo já ouviu falar nessa expressão, toda hora dá no jornal a expressão manicômio tributário. Eles não estão brincando. Nós estamos falando mesmo de um comportamento irracional. E a propósito, essa descoberta aqui, que ganhou o nome de curva de Laffer, ela foi muito influente, foi muito discutida nos anos 60, 70 e até início dos anos 80. Mas essa descoberta aqui é da época do Império Romano. Tá? Então é uma novidade. O Brasil ainda não aprendeu, não. Começou ontem. Foi só no Império Romano. Tá? No Império Romano, existem registros de imperadores reformistas que perceberam que poderiam melhorar a situação das finanças do império, reduzindo a tributação sobre o povo e sobre determinados mercados. O nível de tributação já era num nível tão violento, tão desproporcional, tão absurdo, que aquele país tinha benefícios a ganhar se ele se dedicasse se ele reduzisse a tributação, tá, gente? Então, o nome dessa curvinha que associa o tamanho do imposto, né, a taxa de imposto, com o valor arrecadado, é curva de Laffer. Muito interessante esse conceito, tá? Infelizmente, vocês que estão aqui hoje, deixa eu interromper aqui a minha apresentação. Vocês que estão aqui, Rayane, Guilherme, André, o André chegou, Luciene e Tamires, vocês fazem parte de menos de 0,5% da população brasileira que sabem o que é curva de Laffer. Nós somos uma pequena minoria, a gente pode espernear, grita, tenta explicar para esse povo, ninguém entende. Então, percebe, Luciene, que às vezes a gente fica, digamos assim, apaixonado pela ideia de fazer justiça e falar, vamos atrás dessa fortuna dos ricos, eles não pagam, a gente está se lascando e tal. E eu concordo que a gente precisa tributar famílias de renda maior. A gente fica tão preocupado com essa paixão, com essa vontade de fazer justiça social, que a gente não se dá conta que dá para a gente fazer justiça tributária simplesmente movendo o nosso modelo para um patamar um pouco mais racional. A reforma da Previdência que está sendo discutida hoje na Câmara, ela tem muitos pontos polêmicos, tem muitas coisas preocupantes ali que precisam ser discutidas. Mas na sua grande maioria, ela é um enorme passo em direção à racionalidade tributária. É o Brasil parar de tentar fazer aquilo que é diferente do que todo mundo faz. O mundo inteiro tem sistemas tributários que são mais simples, são mais alavancados sobre a renda e sobre o patrimônio, menos sobre o consumo, né, como é o nosso caso aqui, e são menos sujeitos àquele problema de tributação em cascata. Quem é que sabe o que é essa expressão? Imposto em cascata, tributação em cascata? Quem que poderia me dar aqui uma noção geral do que essa expressão quer dizer? Eu acho que, na verdade, eu não sei o significado técnico, né? Mas se for levar para o lado, digamos assim, realmente literal da coisa, acho que seria muito voltado a essa questão de algo que não consegue ser consistente, seria algo assim com isso. Tem a ver. Assim, tivesse uma certa Tem a ver sim, Guilherme. conseguir estabelecer, ter uma estabilidade.
Não, tem um pouco por esse lado, mas olha como é que funciona, ó. Você vai lá e produz o minério de ferro. Aí o governo vem e mete o imposto. Aí vendeu o minério de ferro para a fábrica, né? Aí a fábrica usa a siderúrgica usa aquele minério de ferro e outros metais para fazer uma liga metálica, né? Aí o governo vem, cobra imposto. Imposto, inclusive, sobre o valor que já tinha imposto do minério de ferro. Aí vem uma fábrica, compra aquela liga metálica para fazer um relógio. Aí o governo vem, cobra imposto. Cobra imposto sobre o relógio, cobra imposto sobre a liga metálica, que já tinha sido tributada, cobra imposto sobre o minério de ferro. Aí vem alguém, coloca aquele relógio na prateleira e vende no comércio. Aí o governo vem e cobra imposto. E ele cobra imposto sobre o relógio, sobre a liga metálica de novo, segunda vez, sobre o minério de ferro pela terceira vez. Então a gente cobra imposto sobre imposto sobre imposto. É isso que a gente chama de tributação em cascata. Na maior parte do mundo, na hora que o governo vai calcular quanto vai tributar lá da siderúrgica, ele fala assim, quanto que foi de imposto no minério de ferro? Foi 200 milhões. Assim, pronto, então subtrai 200 milhões, eu vou cobrar imposto só sobre o excedente. Aí o cara que vai fazer o relógio fala assim, quanto que já foi cobrado de imposto no minério de ferro e na liga metálica? Ele fala assim, já foram 350 milhões. Ele fala assim, pronto, então subtrai esse, eu vou cobrar só sobre o excedente. Aí chega no comércio, o cara vai vender o imposto. Aí ele fala assim, quanto que já foi cobrado em toda a cadeia produtiva antes? 400 milhões. Então eu só vou cobrar sobre o excedente. Então o nome disso é Imposto sobre Valor Adicionado, muitas vezes chamado de IVA. No nosso país, a gente cobra imposto em cada etapa da cadeia e a gente cobra imposto sobre imposto, não sobre o quanto que está sendo produzido ali. É isso que chama tributação em cascata. Então, de fato, gente, nós temos uma tarefa muito grande a fazer no que diz respeito à tributação. E aqui, com toda honestidade, para que ninguém desconfie, tá, gente? Se essa proposta tivesse lá, o presidente da época fosse o Lula, ia ser muito parecida com essa que está aí. Se o presidente fosse o Fernando Henrique, ia ser muito parecida com essa que está aí. Se o presidente fosse o Ciro Gomes, ia ser muito parecida com essa que está aí. Se o presidente fosse o Eduardo Campos, se não tivesse morrido, ia ser muito parecido. Por quê? Porque o Brasil está deixando de fazer diferente. Está tentando fazer aquilo que a Espanha faz, Portugal faz, Estados Unidos faz, Alemanha faz, China faz. Todo mundo faz. O Brasil quer fazer diferente. E está dando tão errado. Então, a boa notícia é que nós nunca tivemos tão próximo da reforma tributária acontecer. A má notícia é que todo ano eu falo isso. A cada ano que passa, a gente vai acreditando que, não, agora vai, não, agora tem que fazer essa reforma, não, agora tem que passar essa reforma. Uma boa parte da dificuldade que a nossa economia tem de gerar empregos se deve a esse sistema tributário nosso absolutamente irracional. Professor, e pois é não. constitucional essa questão da tributação em cascata? Ela é constitucional? Não, ela quando foi criada, ela não existia. Mas o Brasil tem essa mania de criar uma regra e depois ir fazendo ajustes, fazendo remendos, puxadinhos na regra, e vai adicionando. Não, aqui nessa exceção eu vou cobrar. Não, aqui para o setor tal tem uma alíquota especial. Não, ali agora é uma situação especial. Então a gente vai criando puxadinhos. No final das contas, a gente não tem uma regra limpa, clara. Pelo contrário, Guilherme, a gente tem um emaranhado de regras. Uma das coisas que mais dá dinheiro nesse país é fugir de imposto. Eu presenciei, assim, estava no momento, no salão, no auditório, num determinado momento, em que estava presente o ministro da Fazenda da época, que era do governo Lula, chamava Guido Mantega, e um dos maiores empresários do Brasil, que chama Gerdau. Tá? Jorge Gerdau, dono dessas siderúrgicas todas. E os dois estavam palestrando, mas estavam uma espécie de uma mesa de debate, assim. E aí o Gerdau falou, com
todas as palavras do que eu vou dizer para vocês. Falou para o ministro da Fazenda, que provavelmente já sabia. Ele falou assim: eu ganho mais dinheiro contratando um advogado tributarista do que eu ganho com qualquer engenheiro que eu tenho trabalhando para mim. Não tem um engenheiro trabalhando dentre os 40 mil pessoas que eu emprego no Brasil afora. Não tem uma pessoa trabalhando para mim que me dá mais dinheiro do que um advogado tributarista. Então, acaba que o que dá lucro para as empresas não é fazer um aço bom, fazer um relógio bom, fazer uma camisa boa. O que dá lucro para as empresas é fugir de imposto. Eu complemento, Luiz, com um grande amigo, que é um grande tributarista, advogado tributarista, que também vende serviços de assessoria financeira às empresas, e com quem eu sempre, de vez em quando, me encontro, mesmo agora na pandemia, a gente se encontra, conversa um pouco e toma um chopp. E ele me disse o seguinte: ó, é uma frustração muito grande para um empresário que chega para mim e diz assim: olha, eu venho lhe contratar, eu sei que você vai cobrar caro, mas eu quero ter certeza de que eu não vou ser pego de surpresa. Eu, pelo menos, sei que pago caro, mas eu sei quanto vou pagar. Eu prefiro fazer isso a ficar no pânico, a saber que qualquer hora eu posso ser pego de surpresa. E ele falou: então você vai procurar um outro que lhe engane, porque o emaranhado da legislação tributária é tal que eu não posso lhe dar essa garantia. Você está me dizendo que está disposto a pagar todo o imposto que for preciso, menos você não quer ser, o que você não quer é ser pego por uma situação, por uma surpresa que você vai pagar porque você não sabia que era assim. Ele falou: nem você sabe, nem eu sei, nem ninguém sabe. O que eu lhe garanto é que eu vou lutar para que isso não aconteça, e se acontecer, eu vou brigar para que seja o mínimo possível. Agora, nem eu, nem ninguém pode lhe garantir que isso não vai acontecer, porque não há, com esse emaranhado legal, quem possa fechar as portas para a multa de uma empresa, para uma multa inesperada de uma empresa. É. Triste. Não, e o valor de disputas judiciais em torno de tributação, de questão tributária, eles chamam isso de passivo tributário, tá? Então, é uma espécie de uma conta que se faz assim. O que está em disputa? Multa que as empresas levaram, impostos que as empresas pagaram e que elas discordavam, que elas entraram na justiça contra o governo e tal. Como é que é o tamanho desse passivo? Esse passivo já é quase do tamanho do PIB do Brasil. Você tem quase como se fosse a renda total gerada na economia ao longo de um ano. Você tem tudo isso em dívida acumulada, em questão de disputa. Que está esperando lá um Supremo Tribunal tomar uma decisão. Aí, quando toma a decisão, vai fazer a conta e fala: não, não pode tomar a decisão, quebra o governo. Eu conheço uma empresa, Kerry, lá no polo de Camaçari, petroquímica, que ganhou uma ação contra o governo e que o valor que eles tinham que receber do governo era tão grande que o governo fez as contas e falou assim: pronto, vocês vão passar 30 anos sem pagar zero de imposto. Vocês vão passar 30 anos sem pagar imposto. E aí a gente faz a compensação. A empresa recolheu tributariamente o em dobro durante, sei lá, 60 anos, no polo de Camaçari é menos, né? 35 anos. E aí o governo fez as contas e falou assim: não tem dinheiro para lhe dar, é muito dinheiro, não posso abrir mão desse dinheiro, então eu vou descontar. Você vai fazendo o cálculo do imposto todo mês, eu vou abatendo. Vai gastar 30 anos para essa empresa voltar a pagar imposto de novo. Mas isso é um caso em milhares, né? Infelizmente é muito raro de acontecer. Então, o passivo tributário no Brasil é um desses fenômenos que impede a gente de ter uma vida mais normal, uma economia mais normal. Mas vamos lá, já estamos no finalzinho. Perguntas, comentários, reclamações ou sugestões? Tamires, Luciene, Rayane, Guilherme, André. Ou coloca um joinha, ou coloca uma pergunta no chat, ou abre o microfone e manifeste-se agora, por favor. Ó, já estou vendo joinha.
né? Tipo, acho que quanto mais a gente estuda de fato a realidade do Brasil, digamos assim, né, em todos os aspectos, né, eu acho que uma coisa boa do curso da gente fornece é isso, que a gente acaba vendo sobre várias visões, né, tipo, várias áreas. E, tipo, quando juntar tudo, você chega à conclusão que, nossa, tá difícil e vai ser difícil mudar a situação, né? Mas, porque é muita coisa que a gente vê, assim, que realmente já é uma coisa que está estruturada há muito tempo. Já vem desde da história do surgimento da história do Brasil mesmo. É verdade, Guilherme. Agora não desanime, não. Tem países muito piores que a gente, viu? Mas é muito. Apesar de tudo, nós ainda somos um país de renda média. Nós somos um país onde as pessoas têm algum grau de liberdade. Tem muita gente na pobreza, mas a gente já mostrou nos últimos 20 anos que é possível tirar grande parte dessas pessoas da pobreza. Elas voltaram agora, mas dá para tirar. A gente fez isso durante 20 anos. Então, não podemos desanimar, não. Eu acho que é isso, né, doutor Kelly? Vamos terminar por aqui? Isso mesmo, terminar, porque daqui a pouco a gente tem que começar outra. É isso aí. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Se tiverem dúvidas sobre a lista, não hesitem em colocar a pergunta lá no grupo de WhatsApp. E essa aula também vai ser carregada lá para o site e o link vai ser compartilhado entre hoje e amanhã, tá bom? Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Tamires. Boa semana. Rayane, Guilherme, Luciene, André. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Boa semana, até semana que vem. Tchau. Valeu.